Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, amém? A minha palavra hoje é quando agora vira uma prisão. E o vídeo ali mostrou um pouco disso, né? Muitas vezes a gente vive dessa forma. Se não for agora, se não for desse jeito, não, eu começo até a fazer birra com Deus. Tem pessoas que fazem birra dentro de casa, birra com Deus, começa a reclamar, porque tem que ser da maneira que ela quer, do jeito que ela quer, tem que ser agora. Mas Paulo nos ensina algo interessante que nós precisamos aprender e entender. Eu quero começar minha palavra aqui com vocês lá em Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Aqui fala algo interessante, que eu e você precisamos entender, que há uma realidade muito maior para nós, que não é terrena, ela é dos céus, ela é eterna. Então nós precisamos ter uma vida alinhada com Cristo, pensando na eternidade, e não pensando só no hoje. Paulo fala ali, interessante, vocês viram o vídeo, quando ele se apresenta, quando ele mostra que morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque ele sabia que ele estava verdadeiramente com Cristo, e que se ele morresse, a eternidade estava esperando ele. Fala para o teu irmão, a eternidade te espera. E lá é o nosso maior tesouro. Então nós vamos entender isso. Não que eu estou falando aqui na igreja que você não é para você lutar para ter as coisas, ter uma casa legal, um carro legal, né, construir uma vida boa. Claro que você tem que fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia também diz que o melhor dessa terra é nosso. Mas nós vamos entender que esse valor terreno ele não pode ser o principal, ele não pode ser o primeiro. Fala assim, o valor das coisas da terra não pode ser o primeiro. Isso tem que ser o primeiro. Amém? Nós precisamos colocar Cristo em primeiro lugar. Então nós vamos entender que quando vivemos apenas para agora, ficamos presos naquilo que é imediato. E quando não acontece, reclamamos. Eu encontrei uma pessoa outro dia, conheço há pouco tempo, mas sou amigo, a gente conhece, e eu encontrei, falei, como é que está a sua vida? Está tudo bem? A pessoa falou, não, minha vida está acabada. Eu falei, por quê? Eu tinha acabado o relacionamento, tinha acabado o namoro. Mas a vida acabou porque o namoro acabou? Não. A vida continua, e muitas vezes Cristo deu o melhor para você lá na frente. Então nós precisamos parar de viver uma vida achando que só faz sentido aquilo que é de agora, sabe? Aquilo que se não acontecer, não, eu estudei tanto para passar no vestibular e não passei. Querido, não é porque você se frustrou que você vai desistir. Pare com isso. O que não pode é também, muitas vezes, nós vivemos uma vida prisioneira daquilo que a gente já está vivendo. Como assim? É o comodismo. Você também não pode se acomodar. Por quê? Porque o que mais o inimigo quer na terra é ver o cristão acomodado, parado. Porque o cristão acomodado, parado, não mexe com o diabo, não mexe com o inferno. Entende? Então, Paulo fala algo que a prisão maior dele era com Cristo. E como assim, pastor? O que eu posso fazer como uma pessoa que está realmente, verdadeiramente dentro de Cristo? Amanhã eu quero trazer uma palavra dos pais aqui na igreja. O pai que eu preciso ser. E é importante a gente entender que as missões que nós temos na terra. Qual é a missão verdadeira que você tem na terra? Sabe, nós vamos entender isso e compreender que a nossa geração tem uma dificuldade de esperar, vocês têm dificuldade de esperar, e é necessário esperar. Não conversa agora não, separa o time aí.
esperar. Ah não, meu pai me prometeu um valor esse mês, aí o pai chegou e falou, olha, esse mês meu filho, eu não vou conseguir, está muito apertado. Aí você dá um show, fica chateado com o pai, com a mãe. Não é assim que funciona. Dá um bocadinho no irmão do seu lado e fala, aprenda a esperar. Se você estiver na cadeira sozinho, você fala assim com você mesmo, Senhor, me ensina a esperar. Nós vamos aprender a esperar e saber que essa espera é eterna. Nós vamos aprender a esperar em Cristo Jesus. Muitas vezes, quando a vida demora, a vida das pessoas demora, as coisas demoram a acontecer, a pessoa começa a se desesperar. Essa semana a gente vai, eu principalmente, né, lá em casa a gente passou por uma luta, uma prova. Fora isso, ainda para avaliar e abater o carro no mesmo dia. Mas eu entendo que tem coisas que vêm que nós vamos olhar e falar, Deus, eu bati meu carro porque o Senhor está me guardando para não andar para frente agora e acontecer o pior. Muitas vezes Deus está afiando a gente para o pior que poderia vir lá na frente. A gente estava com uma cachorrinha parindo e ela teve dificuldade para fazer da cria, a gente levou no veterinário, todos os filhotes morreram. A Tati estava bem triste, o Nicolas também. Eu falei na casa, falei, gente, às vezes Deus permite isso para salvar a mãe, a carreira da vida. Então vamos glorificar a Deus. Então nós vamos glorificar a Deus às vezes nas coisas difíceis, sabe? Nas coisas que muitas vezes a gente quer de um jeito, mas Deus quer de outro. Respeita Deus. Respeita Deus da forma que Deus quer e não da forma que você quer, querido. Por quê? Porque muitas vezes você gera uma prisão silenciosa. Que prisão é essa? É uma prisão que você acha que ficar ali paralisado ou ficar no seu mundo está legal. E não é essa a prisão que Paulo está falando. Paulo está falando de uma prisão verdadeira no Evangelho, em Cristo Jesus, que você não troca ela pelo mundo, você se prende às coisas do reino, às coisas do céu e não às coisas da terra. Entende? É isso que Paulo quer trazer para nós. Ele quer nos ensinar a estar preso naquilo que tem valor e não naquilo que é perecível, naquilo que acaba, aquilo que as pessoas podem levar, aquilo que quando você for para a glória vai ficar aqui. Não é isso. Paulo está falando, ele seja preso a Cristo, porque ele é eternidade, ele não tem fim. Ele tem fim. Então aprenda a si mesmo a isso. Aprenda a glorificar a Deus nas pequenas coisas, sabe? Aprenda a valorizar aquilo que você tem. Porque às vezes nós pedimos tanto para Deus as coisas, e quando Deus nos dá, nós não damos valor. Glorifique a Deus um pouco. Paulo glorificava a Deus um pouco, ele falou para mim viver, ele queria só viver. Ele não falou, Deus me dá isso, me dá aquilo, ele falou para mim viver. Glorifica a Deus porque você está vivo. Glorifica a Deus porque tem saúde. Nós temos um aluno, a Amanda conhece ele, nós temos um aluno lá no Colégio Batista. Ele passou por um problema hospitalar e ele teve que ocultar o braço. O menino era novinho, um aluno da sexta série, sexto ano. E ele é todo alegre, sabe? Ele aprendeu a lidar com aquilo. Ele chega no colégio dele e só dá um braço. E essa semana chegou a prótese dele. Você acredita que ele não quer usar? Sabe por quê? Porque ele aprendeu a lidar com a dificuldade. Muitas vezes nós vamos aprender a lidar com essa dificuldade que você olha e fala, está tudo bem, minha vida é muito maior. Melhor é estar aqui. Então glorifica a Deus nas pequenas coisas. E uma pergunta que eu quero fazer nessa palavra: você
está querendo tudo hoje, tem que ser hoje, ou você está pensando na eternidade? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com a igreja: quando agora vira tudo, a alma fica presa ao imediato. Vou repetir para quem está anotando. Quando agora vira tudo, a alma fica presa no imediato. Fala para o seu irmão: Jesus não é do imediato, Jesus é da eternidade. Mateus 6, versículo 19, abre para mim. Eu vou continuar aqui. Diz assim: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a caça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, pois onde eu estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós vamos saber onde está o nosso coração. Está em Cristo. Aí está teu tesouro. Ah, pastor, o senhor está falando isso, que o senhor não sabe das contas que eu tenho que pagar para pagar, da dificuldade que é lá em casa, daquilo que eu passo em casa. Aí em Mateus 6, se continuar lá, ele andar um pouquinho para frente, no versículo 25, Jesus fala: não andei ansiosos com coisa alguma, como que a vez de comer ou beber, como que a vez de vestir. Se Jesus não trouxer a provisão daquilo que você necessita, daquilo que você precisa, que não adianta você ficar no imediato, querendo ter tudo agora. Jesus precisa suprir você. Fala para o teu irmão: Jesus precisa te suprir. Jesus precisa suprir você, de forma que a minha necessidade, se não for em Cristo Jesus, eu não quero. Eu, quando eu estava no deserto, sozinho, sem uma namorada, que era uma esposa, eu falei para Deus: Deus, eu quero uma mulher de Deus. Quando eu conheci a pastora Tati, você pode perguntar para ela, está aí, ó. Primeira coisa que eu fiz, no dia que a gente foi se conhecer, eu falei para ela quem eu era e o que eu queria. Eu não negociei, eu cheguei e falei: eu quero você. Falei para ela: eu sou fulano de tal, sou diácono, tenho um propósito com Deus, eu quero alguém que tenha um propósito comigo. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. Deus une propósito. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus não é imediato. Eu não preciso ter pressa. Fala para o teu irmão: não tenha pressa. Apenas esperar em Deus. Por quê? Porque a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Se você espera e tem certeza, e sabe que Jesus vai buscar a igreja, o que você quer com tanta pressa? Eu falo para Jesus: o Senhor, vem agora não, deixa eu ganhar mais algumas pessoas, porque se o Senhor voltar agora, alguns da minha família vai ficar para trás. Mas isso tem que incomodar, gente. Isso tem que arder no nosso coração, gente. Ao ponto de entender que tem pessoas lá fora que precisavam estar aqui hoje. Isso tem que incomodar, gente. Por quê? Porque aí eu passo a entender que a eternidade é o céu. Paulo lembra a igreja que os cristãos vivem na terra, mas pertencem ao céu. Jesus diz que nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra, mas ele fala: nós não somos desse mundo. Nós vivemos em mundo, mas nós não somos mundo.
Para de se preocupar com agora. Quantas vezes você se preocupa com agora, você fala, eu quero tudo agora, aprovação agora, o prazer agora, tudo tem que acontecer agora, o resultado é agora, pense agora. Aqui essa pressa aqui. Tenha pressa também nas coisas de Deus, então. Tenha pressa para chegar no horário no culto. Tenha pressa para sentar no banco e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes nós temos pressa para responder às pessoas? Você está no culto ouvindo a palavra de Deus, você recebe uma mensagem com o WhatsApp, você abre o celular para responder. Por que você não deixa a pessoa esperar? Não, agora eu vou na igreja, eu estou no lugar mais precioso. Eu não vou responder ninguém. Eu não pego o meu telefone. Faça isso. Comece a fazer com esse exercício. Nossa, eu estou com vontade de acolher, mas eu estou na palavra, eu não vou acolher. Vou segurar. Palavra não. Quantas vezes você está no meu louvor? Eu até comentei com a Palmasa, no meu louvor começou a adoração, sai todo mundo aqui, vai para o bebedor do poder. Você está adorando a Deus, você está na presença do Espírito Santo, você vai sair para tomar água. Vai sair para ir ao poder. Não! Aprenda a fazer o seu organismo esperar. Começa por aí. Quando você quer voltar a se ajoelhar, e às vezes a pastora gosta de fazer isso, deixa você 10 minutos ajoelhado aqui, olha, no momento profético, continua. Meu Deus, obrigado, não levanta não. Deixa o joelho doer um pouquinho. Fala bem eternidade. Eu quero ter calma no meu joelho, o tanto que eu orei pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Porque ter calma nas mãos, de trabalhar tanto. Construir um monte de coisa, vai ficar tudo ali. Construa um carro que vai para a eternidade. Segundo ponto, a eternidade muda nossas prioridades. A eternidade muda as nossas prioridades. Tem uma frase que eu guardo comigo, que não deixa aquilo que é precioso se tornar comum. Cadê os casados aí? Levanta a mão, quem é casado? Glória a Deus. Deus é bom. Antes de você casar, você fazia, você arrumava todo com namorado, todo cheiroso, toda cheirosa, eu fazia tudo para depois que casa, trabalhar. Não faça isso não, que o que é precioso não pode se tornar comum. Se virar com alguma cara. Quando você conhece Jesus, você vem com revisão de vidas pulando, apaixonado. Antes do pastor começar a pegar, você já está gritando amém, amém, aleluia, glória a Deus. Você volta para casa, volta a viver a vida normal, e o precioso ficou comum. Aquele glória a Deus que você dava, aquele aleluia que você dava, aquela intensidade que você tinha, ficou comum. Por quê? Se a eternidade muda nossas prioridades, eu estou buscando a eternidade. Filipenses 1, versículo 21 diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas Paulo não está falando aqui de uma morte natural. Entenda isso. Paulo não está dizendo aqui que é uma morte natural, morte da carne, não, morte do corpo, não. Ele está dizendo assim: o morrer meu é morrer as minhas vontades. E Cristo tem que viver, tem que ser a vontade de Cristo primeiro. Jesus falou: não andeis ansiosos com as coisas, alguma coisa alguma.
Aí ele vai lá para o versículo 33, abre para mim, vai, o versículo 33 de Mateus 6, ele fala: buscai em primeiro lugar o reino da minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo: ei, querido, se você busca eu primeiro, a eternidade primeiro, as outras coisas eu trago para você. As outras coisas são consequência da fidelidade sua comigo. Ué, pastor, você está dizendo agora que eu vou viver só na igreja, só buscando a Deus e vou trabalhar lá? Não, eu estou falando isso. O que é de nossa responsabilidade, nós vamos continuar fazendo. Só que de uma outra maneira, dizendo: Senhor, o Senhor é primeiro, é comigo, primeiro, é o trabalho que eu dei foi o Senhor que me deu. Quando eu estava na escola, no grupo dos pais, o Levi até apresentou ontem. Primeira apresentaçãozinha do Levi. Até me emocionei, até me emocionei de falar. Mas eu não me emocionei porque o Levi estava apresentando. Joguei dentro do ontem, mas foi contra o meu filho. Foi porque quando eu estava olhando, teve duas crianças ontem que fizeram uma música hoje. O pastor estava lá, tocaram uma música do louvor sobrenatural. E eu falei: Deus, me faz dar tudo isso para o meu filho que eu não tive. Na idade do meu filho, meu pai até hoje não é cristão mesmo, está se convertendo. Eu falei: Deus, me faz projetar esse pai, o meu filho, nos caminhos do Senhor, na eternidade. E de manhã eu ia dar aula, depois da palavra, essa foi a tarde eu dei aula. E de manhã, quando eu fui dar aula, os meninos estavam muito chateados, porque eles perderam a educação física. Eu reuni a turma e falei para eles assim: olha só, a educação física é passageira. Cristo não. Comecei a chorar na sala e falei: na idade de vocês, se eu tivesse Jesus, eu fui conhecer Jesus adulto. Aproveita isso. Vocês estão numa escola que apresenta Jesus para vocês. E os meninos ficaram muito felizes. Eu falei: olha, eu estudei numa escola que era daquele jeito, não tinha Jesus não, era olho por olho, dente por dente, cada um por dentro da sua vida. E não tinha meu pai, não tinha os pais. Agradece a Deus que você amanheceu o dia com o papai aqui, dia dos pais. Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui na palavra, mas eu quero te dizer, estava falando com os meninos o tanto que é precioso a eternidade. Valoriza isso. Você, João, valoriza isso. E às vezes você está na mesma condição que eu. Não foi o seu pai que te apresentou a Cristo, mas eu estou apresentando Cristo para o meu Pai. E às vezes é você que vai apresentar Cristo para o papai, para a mamãe. Então valoriza as coisas do reino, valoriza as coisas do céu, sabe? E esse morrer que Paulo fala aqui é exatamente isso. É a gente entender que nós estamos vivendo para Cristo. Paulo não está aqui desprezando a vida, ele está dizendo que Cristo é o sentido da sua vida. E também a sua esperança na morte. Jesus é o sentido da minha vida e da sua vida. E também o sentido da nossa morte. Porque quando você sabe que você realmente aceitou a vida para Jesus, entregou a vida para Jesus, crê nele, se você morrer agora, você fala:
eternidade nos espera. Essa visão das prioridades. A vida deixa de ser apenas uma corrida por experiências, status, prazer e segurança. O que parecia urgente demais perde a força, e o que parecia simples começa a ter um valor eterno. Começa a valorizar mais aquilo que é simples. Valoriza momentos preciosos no carro. Quantas vezes, jovem, você está almoçando com a tua família, você está no telefone. Valoriza isso. Guarda o telefone, valoriza o momento com o papai, com a mamãe. Valoriza o momento na tua casa. Quantas vezes você está num lugar que você poderia fazer a diferença? Você não se posiciona. Obedecer a Deus. Você precisa saber que você precisa amar as pessoas. É uma das obediências. Honrar papai e mamãe. Não tem como você querer viver Jesus se você não amar o teu próximo. Não tem como você viver Jesus se você não se ama, se você não se organiza, se você não olha para você e quer ser melhor para você. Quer ser melhor para mim, para minha casa, para minha família, para meus filhos, para a igreja. Então nós precisamos aprender que a eternidade está nisso, o sentido da eternidade está nisso, em você tentar ser melhor para Cristo Jesus. E como, pastor, eu consigo amar as pessoas, permanecer fiel, servir, perdoar, buscar, ter santidade, viver para Cristo? Como eu consigo? Entendendo que é precioso. Quantos aqui entendem que Jesus é precioso? Valoriza isso, essa preciosidade de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vou ler o 1 e o 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqui fala pensar nas coisas do alto, não é fugir da realidade. Eu não estou falando para você largar as responsabilidades, não estou falando isso. Eu estou querendo dizer a você que você pode. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos ter responsabilidade. Mas tudo isso pode ser com Cristo. Eu posso fazer tudo isso. Não é nem esse com Cristo, é para Cristo. Então é viver uma realidade diante de Deus. É estudar, trabalhar, sonhar, construir amizades, fazer planos, sem transformar essas coisas em salvação. Como assim, pastor? Só Jesus salva. Não coloque nada no lugar de Cristo, não coloque pessoas no lugar de Cristo, relacionamento no lugar de Cristo, trabalho no lugar de Cristo, e outras demais coisas. Jesus disse: o meu reino, Ele que acrescenta as demais coisas. A eternidade nos livra de duas prisões. A primeira é o desespero, como se uma perda ou uma demora fosse o fim da história. Quando a pastora me falou um pouco da situação da nossa galeria lá, eu falei: amém, acontece. Perdas acontecem. E falei para ela: nós precisamos agradecer a Deus e saber se Deus está permitindo as coisas, Ele sabe de tudo.
Agradece a Deus também no momento da dor, no momento da dificuldade. A segunda é a superficialidade, como se viver fosse apenas aproveitar o máximo. Sabe aquela pessoa que parece que está vivendo o último dia da vida, né? Fui no aniversário de uma amiga minha ontem, da pessoa, e as pessoas bebiam lá, parecia que não ia acabar. Era tudo à vontade, sabe? Aí pensa, o mundo umas coisas à vontade, Jesus. Tem controle. Terceiro ponto. Quem está anotando, o terceiro ponto diz assim: Cristo venceu a morte e nos dá a vida eterna. Deus pode ser amém. Falar de eternidade, querido, não é falar apenas do futuro. Falar de eternidade é você falar de salvação, ter uma preocupação ser salvo. Quando nós entendemos o que é a eternidade, nós precisamos entender que há uma preocupação em salvar minha casa. Há uma preocupação em ganhar minha família, ganhar meu pai, ganhar meu vizinho, ganhar a escola, ganhar meus alunos. Por que tem que ter essa preocupação? Porque eu estou lutando pela eternidade do Senhor. E nesse terceiro ponto, eu quero te dizer uma coisa. Jesus fez a parte dele. Nós vamos fazer a nossa com ele. Jesus fez a parte dele. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o único filho. Esse filho é Jesus. Jesus. Uma pessoa que deu a vida por você, será que você não pode dar minutos para ele, horas para ele, falar dele, apresentar ele, ter uma responsabilidade de ser representante dele na terra? Lembra disso, sabe? Aquilo que é, sabe o que é precioso? Quantas vezes o mais precioso é você responder quem está falando com você no telefone, ao invés de você olhar e prestar atenção e falar: Deus, fala comigo hoje, muda minha história hoje. Saiba que as pessoas do seu WhatsApp, elas podem esperar. Saiba que algumas pessoas, algumas situações da tua vida, pode esperar, não desespera, não. Quantas vezes você tem tanta pressa para responder às pessoas, mas você não responde o chamado que Deus chamou, você não responde a responsabilidade que Deus chamou. E a eternidade, querido, está inserida numa responsabilidade minha e sua. João 11, versículo 25 e 26. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A esperança cristã, querido, não é apenas acreditar que existe algo depois da morte. É você entender que você tem uma responsabilidade na terra de levar a vida. Tem muitas pessoas necessitadas de uma vida abundante. Muitas pessoas. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e abriu o caminho para sermos reconciliados com Deus. Qual caminho a gente tem feito com Jesus? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deu 4 filhos. Ele está com a filhinha no colo. Você teria coragem de dar sua filha? Eu também
por mim, por você. Então nós precisamos entender isso. Será que alguém que deu a vida por mim não merece uma hora no meu dia orando pela minha família? Será que alguém que deu a vida por mim não merece eu pagar um preço para ganhar o meu irmão que está nas obras? Será que esse alguém que deu a vida por mim não merece que eu me posicione ao ponto das pessoas olharem e falar: rapaz, esse cara é diferente, essa menina é diferente, eu quero que ele venha. Vida eterna não é prêmio para pessoas religiosas, é graça para pecadores que creem em Jesus. Não estou falando aqui de religião, não estou aqui na religiosidade. Estou querendo dizer para você: precisamos de Jesus. Estava trabalhando hoje, era aniversário de uma criança de 10 anos, né? Está fazendo 11 amanhã. Estava um monte de pai reunido e eu falei: olha, eu queria, antes de cantar um parabéns para ele, eu queria fazer uma oração para ele, mas eu queria dizer para vocês que eu não estou fazendo nenhum voto religioso aqui, mas eu quero fazer uma oração para aquele que é digno da nossa vida, da vida dessa criança aqui, que é Jesus. E nós precisamos ter esse comportamento de entender que há uma reconciliação com Jesus que nos leva para a eternidade. E isso muda o presente. Quem tem eternidade em Cristo não precisa viver desesperado, tentando arrancar tudo da vida. Pode sonhar, trabalhar, amar, construir, mas sem transformar nada disso em Deus. Pode sofrer, pode esperar e perder, mas sem acreditar que a história termina agora. E termina, você pode perder tudo. João perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé que ele sabia que ele falou com Deus. Esse é o meu nome. Estou acabando a palavra e ela tem uma pergunta no final, que diz assim: a pergunta dessa palavra é: você está vivendo apenas para o agora ou a luz da eternidade? Às vezes você está querendo tudo agora. E a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Toma cuidado. E às vezes você está fazendo tudo agora porque você está interessado em algo. Esteja interessado em Jesus primeiro. Deixe de acrescentar algo que você está interessado. Jesus primeiro fala: acrescenta aquilo que o Senhor tem colocado interesse no meu coração e na minha mente. Coloca Jesus primeiro.